Boa noite a todos os amados irmãos e amigos. Nós damos as boas-vindas a todos que estão aqui conosco, aqui no templo, e também a todos aqueles que estão sintonizados via internet conosco nesta noite. Neste momento nós vamos dar início ao culto de adoração e louvor ao nosso Deus. O Salmo 107, versículo 1 diz o seguinte: Rendei graças ao Senhor, pois Ele é bom, seu amor dura para sempre. Nós vamos abrir nossas Bíblias lá no Salmo, para a nossa leitura devocional, Salmo de número 53. Salmo de número 53. Salmo de número 53. Eu vou fazer a leitura e todos o acompanharão. Salmo de número 53. Nos diz assim a palavra do Senhor: O insensato diz no seu coração: Deus não existe. Todos se corrompem e praticam abominações. Não há quem faça o bem. Deus olha do céu para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntos se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Por acaso nenhum dos malfeitores compreende? Eles devoram o meu povo como quem come pão e não invocam a Deus. Serão tomados de grande pavor, porque Deus dispersa os ossos dos que acampam contra ti. Tu os envergonhas, pois Deus os rejeitou. Ah, se de Sião viesse a salvação de Israel, quando Deus trouxer de volta os cativos do seu povo, então Jacó se regozijará e Israel se alegrará. Que Deus nos abençoe com a porção lida da sua santa e bendita palavra. Amém. Meus amados irmãos, nós vamos nesse instante agora abrir nossas Bíblias lá no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Eu peço aos irmãos que fiquem com suas Bíblias abertas em todo esse capítulo 15, mas eu vou ler agora apenas o versículo 20. É onde está inserida a mensagem da parte de Deus para os nossos corações, para as nossas vidas, nesta noite. Lucas, capítulo 15, versículo número 20, que nos diz assim: E levantando-se, foi para seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão e, correndo, lançou-se ao seu pescoço e o beijou. Oremos mais uma vez ao Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, pelo teu amor que foi derramado em nossos corações, e pedimos, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, por intermédio da tua palavra, possa, ó Deus, estar falando aos nossos corações, àqueles ainda, ó Deus, que não foi derramado este amor tão maravilhoso em suas vidas. Que o Senhor, ó Deus, cada vez mais encha os nossos corações de gratidão a Ti, e aqueles ainda, ó Deus, que não provaram ainda do Teu amor, que o Senhor possa estar derramando
este amor nos corações daqueles que ainda não tiveram um encontro verdadeiro com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ajuda-nos, ó Deus, ilumina as nossas mentes e faz-nos entender a Tua vontade e a Tua palavra nesta noite, pois nós oramos e Te pedimos agradecidos no nome santo do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, irmãs, todos aqueles que nos acompanham nesta noite, a mensagem desta noite que quero compartilhar com todos é a mensagem desta noite: o sublime amor de Deus. O sublime amor de Deus. Poucos capítulos das Escrituras, amados irmãos, têm produzido tanto benefício às almas dos homens quanto o capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Se os irmãos observarem aí o capítulo 15 de Lucas, logo no seu início, o capítulo começa no versículo 1 e o versículo 2, dizendo o seguinte: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Ou seja, Jesus, amados irmãos e amigos, Jesus atraía pecadores e Jesus buscava comunhão com eles, porque Ele veio ao mundo, como nós vamos ver aqui neste capítulo 15, para buscar e salvar o perdido. A sua missão é salvar pecadores e produzir nos corações dos pecadores a verdadeira alegria. Ele foi nomeado para conceder alegria por meio da libertação que ele realizará nos corações dos pecadores, conforme está escrito lá em Isaías capítulo 61, versículo 1 e o versículo número 3. Diz que ele trará alegria aos cativos e oprimidos, pois ele assim os libertaria. A Bíblia também nos mostra, amados irmãos, que Deus, Ele é amor. Está lá na primeira carta de João. O amor de Deus, Ele é eterno, Ele é imutável. E a causa do amor de Deus está nele próprio, não está em nós. Porque Deus decidiu nos amar, é por isso que Ele nos ama. Ele nos ama não por causa de nós. Apesar de nós sermos pecadores, Deus decidiu ou decide nos amar. Seu amor é transcendente, vai além da compreensão humana. Palavras humanas não podem explicar o amor de Deus pelo pecador. Por isso que a Bíblia diz um versículo bastante conhecido por muitos, João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E o Senhor Jesus, aqui nesse capítulo 15 do Evangelho de Lucas, do versículo 1 ao versículo 24, Jesus, ele conta 3 parábolas para enaltecer o amor de Deus pelos pecadores. E nestas parábolas podemos destacar 3 aspectos do sublime amor de Deus.
E é isto que este capítulo 15 do Evangelho de Lucas nos mostra. Jesus, ele conta 3 parábolas para enaltecer o amor de Deus pela vida dos pecadores. E é sobre esses 3 aspectos que eu quero desenvolver a nossa mensagem nesta noite, com base no capítulo 15, do versículo 1 ao 24 do Evangelho de Lucas. E qual é o primeiro aspecto desse sublime amor de Deus? Se encontra aí no versículo 4, 8 e 20 do capítulo 15 de Lucas. Vejam o que diz. Lucas capítulo 15, o versículo de número 4, 8 e 20. O versículo 4 diz o seguinte: qual de vós, possuindo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa as 99 no campo, e não vai atrás da que se perdeu até encontrá-la? Capítulo 15, versículo 8. Diz: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, e perdendo uma delas, não acende a candeia e não varre a casa, procurando com cuidado até encontrá-la? E o versículo 20 deste mesmo capítulo diz o seguinte: e levantando-se, foi para seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão e, correndo, lançou-se ao seu pescoço e o beijou. Então, amados irmãos, com base nestes 3 versículos aqui do capítulo 15 de Lucas, versículo 4, o versículo 8 e o versículo 20, podemos ver o primeiro aspecto do sublime amor de Deus, que é o amor de Deus, é o amor que procura. O amor de Deus é o amor que procura. Ou seja, Deus aqui, amados irmãos, nessas parábolas, ele é representado pelo pastor que procura a ovelha perdida. Na parábola das dracmas perdidas, ele é representado pela mulher que diligentemente procura a dracma perdida. E na parábola do filho pródigo, ele é representado pelo pai que corre para abraçar e beijar o filho que está retornando agora para o seu lar. Ou seja, amados irmãos, Deus, o amor de Deus é o amor que procura. Ou seja, o amor de Deus, ele é incansável no propósito de buscar o perdido. Por isso que as Escrituras nos diz que com amor eterno, e ele nos atrai para si com as suas cordas de amor. Ele não abre mão do direito que tem de um dia nos possuir para si próprio. Deus não renuncia do direito que tem de nos conquistar com o seu amor. E isso é algo maravilhoso, amados irmãos. Fato é que Deus nos busca, mesmo quando nós não o buscamos. Deus nos ama, mesmo quando nós não o amamos, não devotamos nenhum amor a Ele. Seu amor por nós é incondicional. Deus decidiu nos amar. Por isso que o apóstolo João também, na primeira carta dele lá, no capítulo 2, ele diz que Deus é amor. Ele derramou o seu amor em nossos corações, disse o apóstolo Paulo. João diz também que nós o amamos, nós que já tivemos o encontro com o Senhor Jesus Cristo, nós o amamos porque Ele decidiu nos amar.
porque o seu amor foi derramado em nossas vidas. Ou seja, nós não amávamos a Deus, nós não buscávamos a Deus, foi Deus que decidiu nos amar. E Deus, com o seu amor, Ele está buscando ainda muitas almas, muitas pessoas que se encontram perdidas nos nossos dias. E fato é também, amados irmãos, se Deus não nos buscasse, jamais poderíamos encontrá-lo. Ou seja, aqui nestas parábolas, nessas três, a ovelha que estava desgarrada e caída não poderia se salvar a si mesma. A dracma perdida não poderia encontrar-se a si mesma. O filho pródigo não poderia ser aceito de volta ao lar se o pai não o acolhesse. Assim, amados irmãos, é o amor de Deus. Por isso que é um amor sublime, é um amor majestoso, é um amor incondicional que Deus tem por nós que somos pecadores. E Ele nos atrai para Ele com cordas de amor. Já pensou, amados irmãos, se dependesse de mim e de você, para que amássemos a Deus, ou que fizéssemos algo para que Deus visse algo de bom em nós? Não! Independente do que nós somos, Deus é quem foi ou quem vai ao encontro da nossa alma. Estávamos perdidos, como nós vimos aqui. Se Deus não nos buscasse, nós jamais poderíamos encontrá-lo. Sabem por quê? Porque o pecado, diz as Escrituras, nos afastou de Deus. A Bíblia diz que os nossos pais, Adão e Eva, depois que pecaram, nós também caímos juntos com ele num estado de depravação total. A Bíblia diz também que o diabo cega o entendimento dos incrédulos. Nós éramos incrédulos, até que um dia o Evangelho, as boas novas de salvação, chegou a mim, chegou a você, como você também que não tem a Cristo, está me ouvindo nesta noite, tem chegado a você através da palavra de Deus. O pecado, ele trouxe escravidão e morte para as nossas vidas. Somos escravos do pecado. O pecador só pode ser liberto da escravidão do pecado se o Filho verdadeiramente vos libertar. Disse Jesus: verdadeiramente vocês serão livres. Mas o pecado também nos trouxe a morte. Só Jesus Cristo é que pode nos livrar da morte, e morte eterna. Pois Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A não ser, amados irmãos, que Deus estenda a sua mão para nós, jamais poderíamos nos levantar, ou podemos nos levantar. A não ser que Deus nos infunda vida, jamais poderemos caminhar ou ficar de pé na sua presença. Jamais poderíamos ou podemos nos levantar dentre os mortos pela nossa força. Mas só se Cristo vier e nos dá vida e vida eterna. Nossa esperança, amados irmãos, está no fato de que Deus nos ama, e com amor eterno. Jamais Ele desistiu ou desiste de procurar aqueles que estão caídos. Por isso, o primeiro aspecto, amados irmãos, do sublime amor de Deus, é porque o amor de Deus é o amor que procura aquele que está caído, aquele que está desgarrado, aquele que está perdido, aquele que esbanjou tudo de bom que o seu Pai, que o seu Criador lhe deu um dia, e hoje está afundado lá no lamaçal do pecado. Só Cristo, só o amor de Deus nas nossas vidas
E Deus continua, por intermédio da sua palavra, chamando pecadores ao arrependimento. Porque o amor de Deus é este, que Ele manda que nós preguemos o Evangelho. O Evangelho é as boas novas de salvação para os pecadores. E o amor de Deus é revelado no Evangelho que está escrito na Bíblia Sagrada. Portanto, este é o primeiro aspecto do sublime amor de Deus. É o amor que procura. Mas também há um segundo aspecto que eu quero destacar sobre o sublime amor de Deus. Está lá em Lucas, capítulo 15, versículo 21 ao versículo 24. Abram comigo novamente. Lucas, capítulo 15, versículo 21 ao versículo 24, que nos diz o seguinte: E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestiu. Ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também o melhor bezerro e matai. Comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Havia se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. Então, o segundo aspecto do sublime amor de Deus é o amor que perdoa. Primeiro, é um amor que procura. Segundo, um amor que perdoa. Amados irmãos, nós podemos ver aqui nesses versículos, principalmente na parábola aqui que é chamada do filho pródigo, que pródigo quer dizer esbanjador. Podemos dizer que esta parábola aqui, ela é o clímax das 3 parábolas. Ela retrata a triste trajetória do filho que, insatisfeito, saiu da casa do seu pai, foi para um país distante, onde dissipou todos os bens, vivendo dissolutamente. Atraído pelos encantos do mundo, bebeu todas as taças dos prazeres, cercados por seus amigos. Porém, a sua aparente felicidade transformou-se numa solidão amarga, numa pobreza extrema e numa fome assoladora. Foi parar no fundo do poço, ou seja, num chiqueiro de porcos. Ali estava só, faminto e maltrapilho. Amados irmãos, amadas irmãs e amigos, como esta parábola aqui retrata bem a vida daqueles que um dia foram alcançados pelo amor, o sublime amor de Deus. Muitos dos que estão aqui, amados irmãos, todos aqueles que tiveram encontro com Cristo, não é? Muitas vezes, quando estávamos na incredulidade, vivíamos insatisfeitos, muitas vezes revoltados até da vida. Talvez mudamos de algum lugar, ou fomos para algum país, para outra cidade ou para outro estado, procurando uma alegria, mas nunca encontramos. Quantas vezes nós não dissipamos os bens que o nosso Pai, o nosso Criador, colocou em nossas mãos e não valorizamos? Quantas vezes acabamos tudo de bom que Deus colocou em nossas mãos e as taças dos prazeres do mundo, os encantos do mundo,
os amigos que tínhamos no mundo, que muitas vezes, quando nós precisamos mais dele, eles se afastaram de nós. Quando vivíamos no mundo, tínhamos uma aparente felicidade, mas muitas vezes essa aparente felicidade se tornou, ou se transformou numa solidão amarga. Talvez ficamos muitas vezes solitários, sem alguém para estender a mão, para nos ajudar, para nos acudir. Muitas vezes fomos lá para o fundo do poço. E quem sabe, muitos que foram alcançados pelo amor de Cristo, pelo sublime amor de Deus em suas vidas. Quantas vezes, talvez, não ficou como esse filho aqui, esbanjador, foi parar talvez até num chiqueiro de porcos. Mas aí, amados irmãos, vem a maravilha aqui da parábola, mostrando o segundo aspecto do amor de Deus. É o amor de Deus que perdoa todos os nossos pecados. A parábola também conta que aquele pródigo, aquele esbanjador, depois de ter dissipado tudo quanto exigiu do seu pai, da herança, antes do tempo, ele, depois de ter perdido tudo, está comendo as alfarrobas junto com os porcos. Ele lembrou-se de seu pai. Ele tomou a decisão de voltar. Agora ele volta não mais como filho, e volta agora como um empregado. E o que é isso, amados irmãos? O que é que esta parábola aqui nos ensina? Isto é conversão, isto é arrependimento para a vida eterna. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados, precisamos nos voltar para o nosso Pai, que é um Deus misericordioso, é um Deus amoroso. Deus concede muitas coisas boas na nossa vida, mas nós somos como este rapaz aqui da parábola, chamada a parábola do filho pródigo. Nós esbanjamos aí com o que não tem valor nenhum. Quantos não estão caídos, decepcionados consigo mesmo, com a vida? Muitos têm tentado tirar sua vida, porque não tem nem prazer mais de viver. Mas a palavra de Deus diz que ainda há esperança. É você voltar para o seu Pai, que lhe criou, o seu Criador. Ele caiu em si, ele se arrependeu, aquele rapaz, aquele pródigo esbanjador. Ele agora decidiu voltar, não mais como filho. Vou voltar, talvez ele me receba, pelo menos como um empregado dele. Eu quero ser servo, eu não quero nem ser chamado de filho. É isso que Deus, o amor de Deus, está falando aos nossos corações nesta noite. O amor de Deus é um amor que procura, é um amor que perdoa. E esse pródigo, quando ele faz isso, para sua surpresa, quando ele vai voltando, diz a parábola, o pai o avistou de longe, correu, o abraçou, beijou, mandou colocar nele a melhor roupa, o anel no dedo e sandálias nos pés. Isso é amor, amados irmãos. Isso sim que é o verdadeiro amor. Por isso que a Bíblia diz, Deus não pode negar a si mesmo, pois Deus, Ele é amor. E ainda por cima, o Pai lhe perdoou, e não apenas lhe perdoou, Ele restaurou a sua vida, dando-lhe ainda dignidade de filho. O filho queria ser apenas recebido como um empregado, mas o Pai disse, não, meu filho, você vai ter a dignidade que tinha antes. Você voltou, você está restaurado, vou lhe dar novamente a dignidade
de filho. É assim o amor de Deus por nós, amados. Ele nos perdoa e ainda nos restaura. Perdoa cada um de nós incondicionalmente. Basta nós fazermos ou termos a atitude que teve aquele pródigo decidiu retornar, voltar para o Pai. Agora não mais como um filho, mas como um servo. Mas Deus, além de nos receber, Ele nos perdoa, nos restaura e nos dá a dignidade de sermos chamados filhos de Deus. Ele nos perdoa e nos restaura. Perdoa completamente, como eu falei, e incondicionalmente. Ele apaga as nossas transgressões, desfaz os nossos pecados e nos torna mais branco do que a neve. Isso é maravilhoso, amados irmãos. Ele sepulta os nossos pecados, e isso faz jogando assim nas profundezas do mar. Ele nos recebe, nos restaura como filhos amados. Portanto, o segundo aspecto, amados irmãos, do amor de Deus, do sublime amor de Deus, é o amor que perdoa, um amor que restaura, um amor que nos dá novamente a dignidade de sermos chamados filhos de Deus. E há um texto, amados irmãos, quero que os irmãos abram comigo aí em Hebreus, para mostrar ao autor dos Hebreus o que ele nos fala, a promessa para estes que são alcançados pelo amor de Deus. Hebreus capítulo 10. Agora nós passamos a pertencer à família da aliança que Deus fez conosco. Hebreus capítulo 10, versículo 16 ao versículo de número 18, que diz assim, Hebreus 10, versículo 16 ao versículo 18, diz o seguinte, versículo 15, eu vou ler também o 15, Hebreus 10, a partir do versículo 15. E o Espírito Santo também nos dá testemunho a esse respeito, porque depois de ter dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração, e as escreverei em sua mente, acrescentando, e não me lembrarei mais dos seus pecados e das suas maldades. Aí o versículo 18 fecha. Onde há perdão para essas coisas, não há mais oferta pelo pecado. Ou seja, quando somos alcançados pelo sublime amor de Deus, um amor que perdoa, que restaura, Deus, Ele, como diz aqui, a aliança que Ele faz conosco, não me lembrarei mais dos seus pecados e das suas maldades. Eu vou colocar as minhas leis nos corações deles, vou escrever nas suas mentes, e onde há perdão destes pecados, não há mais oferta pelo pecado desses. Cristo, meu Filho, já pagou tudo por eles. Isso é maravilhoso, amados irmãos. O sublime amor de Deus. Primeiro aspecto, um amor que procura. Segundo aspecto, o amor que perdoa e restaura. E terceiro e último aspecto do sublime amor de Deus, é o amor que celebra a nossa volta para Ele. Veja só que coisa maravilhosa. Deus procura, Ele vai nos procurar, Ele nos perdoa, nos restaura e ainda celebra conosco o nosso retorno para com Ele.
Está lá no capítulo 15, veja o que é que diz, versículo 6, Lucas capítulo 15, versículo 6, versículo 9, 23 e o 24. Lucas 15, 6 diz: E chegando em casa, reúne os amigos e vizinhos, lhe diz: Alegrai-vos comigo, pois encontrei o quê? A minha ovelha perdida. Versículo 9: E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu havia perdido. E versículo 23 e o versículo 24, que nós lemos por último, ele diz: Trazei também o melhor bezerro, matai-o, comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, havia se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Então, amados irmãos, o terceiro e último aspecto aqui no capítulo 15 de Lucas, acerca do sublime amor de Deus, é o amor que celebra a nossa volta para Ele. Como nós vimos, amados irmãos, nas três parábolas, a da ovelha perdida, a da dracma perdida e do filho perdido, encontramos o mesmo desfecho, ou seja, a celebração festiva pelo encontro do que estava perdido. Ou seja, no versículo 6 que nós lemos, o pastor chamou os vizinhos e amigos para o quê? Festejar com ele. A mulher aqui, representado na pessoa do Deus Espírito Santo, que é quem procura o pecador, a mulher igualmente chamou suas vizinhas e amigas para celebrar também com ela. E o pai aqui, no versículo 23 e 24, mandou preparar um banquete dizendo: Comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, havia se perdido e foi achado. Por isso, amados irmãos, esse capítulo 15 de Lucas aqui é algo maravilhoso. Quando nós lemos aí, no versículo 7 do capítulo 15, diz o seguinte: há mais alegria por um pecador que se arrepende do que por 99 que pensam que não precisam de arrependimento. Uma só alma que se entrega, que é alcançado pelo amor de Deus, por intermédio de Cristo Jesus, é suficiente para que o nosso Deus, o nosso Criador, se alegre. O versículo 10 diz o seguinte: que há júbilo diante dos anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. O versículo 23 e o 24 diz que há festa na casa do Pai, quando o pródigo, o esbanjador, volta para o lar. Ou seja, o amor de Deus, Deus festeja e celebra a nossa volta para Ele. Que grande amor, amados irmãos, que imenso amor, que sublime amor é o amor de Deus, um amor que vai procurar o pecador, que perdoa o pecador, que restaura o pecador e ainda prepara uma festa para que todos se alegrem junto com ele, porque uma alma que é alcançada, que é entregue ou é trazida de volta para o lar celestial, para os seios do Pai, a grande festa nos céus por um pecador que se arrepende. Amados irmãos, quando nós olhamos também para essas três parábolas, é porque o ser humano, ele tem valor para Deus. Quando você lê
a parábola da dracma perdida. A dracma era uma moeda de prata. Por que usa a figura da dracma? Porque a dracma perdida somos nós, pecadores. Porque em nós está estampada a imagem e semelhança de Deus em nossas vidas. E Deus quer que o quê? Restaurar esta imagem que está perdida. Ou seja, o pecador, toda alma, tem um valor infinito para Deus. O pastor perdeu 100, perdeu uma ovelha dentre 100, mas ele foi atrás. A mulher perdeu uma dracma dentre 10, mas foi atrás até encontrar. O pai tinha apenas 2 filhos. Um abandonou lá, mas quando ele voltou, ele recebeu de braços abertos. Ou seja, o pastor não desistiu da ovelha que se desgarrou do rebanho. A mulher não se conformou em perder uma das 10 moedas. Ela acendeu a candeia, varreu a casa até encontrá-la. E o pai jamais desistiu de esperar o filho voltar para os seus braços. E a grande mensagem, amados irmãos, é o seguinte: Deus se importa com cada um de nós. Ele nos ama com amor eterno. Ele não cessa de procurar você para perdoar você e para celebrar e se alegrar com a sua volta. Graças a Deus, amados irmãos, muitos dos que estão me ouvindo nesta noite, assim como eu, um dia eu fui encontrado por este maravilhoso amor de Deus. Tantos outros irmãos, tantas outras irmãs que foram encontrados com este amor maravilhoso de Deus. E quando quando esse amor de Deus nos encontrou, Ele nos perdoou, Ele nos restaurou e nos fez e nos tornou verdadeiros adoradores do Pai, que o adoram agora em espírito e em verdade. E isto Ele pode fazer com qualquer um, desde que o quê? Reconheça o amor de Deus. Deus está à sua procura. Desde que o primeiro ser humano desobedeceu à lei de Deus e ficou perdido como Adão, Deus foi à procura de Adão. Quando Adão pecou lá no Éden, depois que pecou, tentou se esconder de Deus. E Deus chegou na virada do dia, como fazia todos os dias, disse: Adão, onde estás, Adão? E Adão disse: a mulher que tu me deste, me deu para comer do fruto que não deveria comer, eu comi e fiquei com medo de ti. É isso, amados irmãos, não tenha medo de Deus. Deus está à sua procura. Ele quer que você reconheça por onde é que você tem andado, onde é que você está, qual é a situação que você se encontra nesta noite. Volte para o seu Pai, para o seu Criador, como fez aquele pródigo, para que você seja perdoado, para que você seja restaurado, seja abraçado pelo seu Pai, e para que seu Pai possa celebrar a sua volta junto com todos os anjos e com todos os filhos de Deus, desde aqueles que já estão lá na eternidade, como também aqueles que estão aqui servindo e adorando o único e verdadeiro Deus, o Criador dos céus e da terra. Então, Ele não cessa de procurar você para perdoá-lo e celebrar a sua volta para Ele. Ele nos ama, Ele se importa com cada um de nós, Ele jamais desistiu de você e quer que você volte, consciente, arrependido,
para os braços desse maravilhoso Deus, porque Deus, Ele é rico em perdoar. Então, amados irmãos e amigos, você que está me ouvindo nesta noite também, e a todos os irmãos que aqui se encontram, nós vimos o sublime amor de Deus, os 3 aspectos do sublime amor de Deus, aqui nesse capítulo 15, do versículo de Lucas, do versículo 1 ao versículo 24. São 3 aspectos. Primeiro, o amor de Deus é o amor que vai à procura do pecador. É um amor que procura. Segundo aspecto, é o amor que perdoa e restaura o pecador. E terceiro, é o amor que celebra a nossa volta para Ele. Então, finalizo dizendo o seguinte: as Escrituras nos dizem o seguinte, 1 de João, capítulo 1, capítulo 1, versículo de número 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Eu tenho a dizer a você o seguinte, finalizando a mensagem desta noite: se você concordar com Deus que você é um pecador e você se arrepender, se você se voltar para Deus, há perdão para você e há restauração para a sua vida. Pois a Bíblia diz o seguinte lá em Provérbios: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará a misericórdia de Deus. Mas ainda o texto nos diz que o sangue de Jesus é que nos purifica de todo o pecado. Ou seja, nesta noite você pode ser perdoado, você pode ser purificado, você pode ser limpo aos olhos de Deus, se você reconhece que é um pecador, se você se arrepender dos seus pecados, se você recorrer ao único e suficiente Salvador e Senhor que pode te salvar, que é Jesus. Jesus perdoa os teus pecados e o sangue dele, que ele derramou lá na cruz, lavará você completamente de todos os seus pecados. E você será recebido de braços abertos pelo Pai amoroso. Então, meus amados irmãos e amigos, louvado seja esse Deus maravilhoso que enviou seu Filho Jesus a este mundo para morrer por nós, para proporcionar salvação eterna para todos aqueles que nele crê. Por isso, repito João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se entregue ao sublime amor de Deus que Ele tem por mim e tem por você. Um amor que procura, um amor que perdoa e restaura, e um amor que celebra a nossa volta para Ele. Então, louvado seja Deus pela sua palavra e pelo seu grandioso amor, o seu sublime amor, o seu majestoso amor, o seu incondicional amor pelas nossas vidas, nós que somos pecadores. Como a Bíblia diz, destituídos todos estão da glória de Deus. Mas Deus prova o seu amor conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Deus abençoe a você que já é um cristão, se alegre, porque temos um Deus que é maravilhoso, que um Deus que é amor. Você ainda que não entregou sua vida a Jesus, faça isso ainda hoje. Se arrependa dos seus pecados, reconheça que é um pecador, que você está destituído da glória de Deus sem Jesus Cristo. Porque o Pai
está esperando você de volta para celebrar uma grande festa, tanto no meio do povo de Deus que está aqui na terra, como também com aqueles que já estão lá na glória com Ele. Então Deus abençoe a todos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.